Gostaria de ler com os irmãos em Mateus, capítulo 26, do versículo 36 até o 43. Vamos todos ler juntos, irmãos? Lemos. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Só até aí, irmãos, pode se assentar. Quando eu estava perguntando para o Senhor sobre o que eu falava, ele falou comigo sobre Getsemane, para falar sobre isso. E hoje à tarde, quando eu meditava sobre isso, ele me lembrou de uma experiência que eu tive no passado, que me ajudou também a ter um pouquinho de entendimento sobre as coisas que eu preciso falar hoje. No ano passado, em dezembro, eu fui para Florianópolis. E aí, como eu estava lá, eu falei assim: eu não vou perder a oportunidade, vou aproveitar, eu vou no Beto Carreiro, porque aqui, aí como eu não sei quando eu vou voltar, é melhor eu ir. E aí eu fui. E lá tem um brinquedo que é a Big Tower, é uma torre enorme, é um brinquedo de queda livre. Ele tem 100 metros de altura. E aí depois ele desce em quase 120 km por hora, o máximo que ele chega. Jesus. Aí eu falei assim: bem, já que eu estou aqui, eu não vou desperdiçar nenhuma oportunidade. Eu vou então desperdiçar aí. Aí eu decidi que eu ia nesse também. Aí beleza, fiquei na fila esperando, me preparando psicologicamente, porque a gente olhava as pessoas caindo no brinquedo, dava um pouco de nervoso. Porque é rapidinho, deve ser uns 10 segundos, mas poxa, é uma torre de 100 metros, descendo em uns 10 segundos, aí tu fica pensando que precisa se preparar primeiro. Aí eu comecei a me preparar na fila: não, tudo bem, eu não vou perder a oportunidade, vai ser super legal, vai dar tudo certo, eu só vou. Beleza, fiquei na fila e chegou a minha vez. Aí eu sentei no brinquedo e tava tudo bem. Eu cheguei lá, tava tudo bem, eu tinha me preparado psicologicamente. Aí começou a subir. E tava tudo bem. Tava subindo. Eu tava sozinha, mas assim, tava tudo bem. Aí ele começou a subir mais, até que ele chegou no topo. Só que era lindo, porque dava pra você ver o parque inteiro, dava pra ver montanhas, então tava tudo bem. Só que aí, eu olhei pra baixo. E eu falei assim: acho que não tá tudo bem. Me deu começando a dar um nervoso muito profundo. Aí eu fui falar com a pessoa que estava do meu lado, só que eu me toquei de que eu estava sozinha. Aí eu falei assim: vou falar com quem não tá tudo bem. Eu falei assim: não, eu devia ter vindo até aqui, o que eu tinha na cabeça? Eu podia ter ido em todos os brinquedos do parque, onde eu tô aqui. Só que aí nessa hora, o brinquedo faz tipo um primeiro movimento assim, aí tu já começa a ficar mais desesperado. Recebe Jesus. Depois ele só cai. O brinquedo é pra isso, o brinquedo de queda livre.
beleza, aconteceu isso, foi bem rapidinho, mas eu saí do brinquedo eufórica, assim, eu falei assim, eu nunca mais fui isso. E depois que eu fui nesse brinquedo, eu decidi que eu nunca mais ia naquele brinquedo. Eu nem sabia por quê, mas eu saí do brinquedo falando que eu nunca mais ia nele. Glória a Deus. E depois quando eu parei para pensar por que eu não ia mais naquele brinquedo, eu não vi nada, foi rapidinho, eu subi, a vista era linda, só foi foi muito rápido o momento de angústia. Só que uma das sensações que depois que eu parei para refletir, para mim foi desesperadora, foi a sensação de você estar caindo e não ter nada de segurar. A sensação de estar caindo e não ter nada te segurando. Foi por isso que eu decidi que eu nunca mais ia. Eu horrível essa sensação. E hoje à tarde, quando eu estava pensando sobre o que eu ia falar, sobre o Getsemane, foi sobre essa sensação, a sensação de estar caindo e não ter nada te segurando. Quando a gente fala sobre o Getsemane, é muito normal a gente sempre atentar muito o fato de que lá Jesus ele sofreu muito, lá Lucas descreve que ele suou gotas de sangue, lá os discípulos dormiram no momento que ele pediu oração. A gente sempre lembra dessas coisas. Só que muitas vezes para pensar que quando a Bíblia fala sobre a cena, fala sobre um lugar que Jesus já esteve antes. Porque quando a gente lê em João, quando a gente lê em Marcos, sobre essa mesma passagem que os 4 evangelhos falam, fala que é um lugar que ele já conhecia. É um lugar que ele já tinha estado antes. E tanto que lá em João, no capítulo 18, verso 2, fala assim, que Judas conhecia esse lugar, porque Jesus sempre ia lá. Então, o Getsemane, dessa vez, ele não era um lugar diferente, não era com pessoas diferentes, só que o propósito do que aconteceu lá era diferente. Por isso que ficou tão marcado, por isso que dessa vez foi registrado para a gente o que aconteceu lá. Então, sobre o lugar, o mesmo. Sobre as pessoas, as mesmas. A diferença é só o propósito. E aí, quando a gente começa a observar o que aconteceu lá, Jesus, eles acabaram de conhecer ele das últimas orientações em João, a gente vê no capítulo 13 até o 17, as últimas orientações, as últimas orações que ele faz. E aí ele fala para Judas fazer o que tem que fazer, e ele sai com os discípulos mais uma vez para o Monte das Oliveiras. E tudo bem, no mesmo lugar, as mesmas pessoas, a gente já foi lá tantas vezes. E ele vai outra vez para eles orar. Só que quando ele está subindo o monte, ele começa a se sentir triste. A primeira coisa que ele faz, a mesma coisa que sempre. Vou separar os que sempre ficam e vou levar só os que estão comigo. Quem que ele leva? Pedro, Tiago e João. As mesmas pessoas de sempre, para os mesmos momentos de secreto que ele sempre levava. E ele faz o mesmo jeito. Só que dessa vez ele deixa os 8, como eu já tinha ido por aí, sobe com os 3, e ainda subindo só com 3, ele se sente angustiado. E aí ele percebe que precisa de diferente, Dessa vez nem os 3 vai dar, vai ter que ser só ele. E a primeira coisa que o Senhor falou comigo sobre o Getsemane é: no Getsemane nós somos só nós. No Getsemane, apesar de ser o mesmo lugar, as mesmas pessoas, coisas que a gente já passou, mas ser só nós. E a primeira coisa que é mais difícil quando a gente repete o processo é não ter as mesmas pessoas que nos ajudaram a sair dos outros. E é isso que Jesus está passando aqui. Nas outras vezes que ele foi para Monte orar, que ele passou por situações, ele tinha discípulos lá. Óbvio que ele que era o mestre, ele que ensinava, ele que direcionava. Só que ele tinha pessoas lá. Dessa vez ele estava igual eu no carrinho, olhando para o lado e não conhecia a pessoa do lado. Dessa vez ele estava sozinho. Só que ele não só estava sozinho, ele estava sozinho e ele chegou a um ponto em que não dava mais para voltar. Porque antes de chegar ali para orar, tudo que ele fez foi falar para os discípulos: olha, vocês têm que se preparar, porque eu vou morrer. Vocês têm que se preparar, porque vai acontecer uma coisa que vai ser difícil. Vocês vão ficar dispersos. Ele avisou. Só que, eu não sei vocês, mas eu parei para se perguntar por que o Getsemane se já ia ter a cruz. Será que era necessário? Porque Jesus o tempo inteiro ele falava sobre o que os profetas falavam sobre ele. Então tudo que ele fazia tinha o propósito de se cumprir o que os profetas falavam sobre ele. Então quando ele falava para os discípulos que um dia ele ia morrer,
Porque Jesus foi para o mesmo lugar com as mesmas pessoas fazer a mesma coisa. Mas o que ele estava esperando era a cruz e não a dor do Getsemane. Então ele vai lá e passa por uma situação que para ele começa a ser inesperada. E sabe por que eu posso ser inesperada? Porque quando Jesus ele se separa e vai ficar sozinho, o que ele fala para Deus é um pouco diferente do que ele estava falando com os discípulos. O tempo inteiro ele está preparando as pessoas para o sofrimento que ele vai passar. Mas dessa vez ele está pedindo que, se for possível, passe dele. Então ele estava esperando a cruz, mas não a dor de Jesus. A dor física, mas e a dor emocional? Então quando a gente às vezes acha, olha, é só mais um lugar, são as mesmas pessoas, eu estou me preparando espiritualmente para passar por alguma coisa. Aí vem o Getsemane. Aquela situação que a gente se preparou quando estava na fila. O Senhor avisou que ia acontecer alguma coisa, eu estou me preparando. Só que quando veio outra coisa antes dessa, isso é o Getsemane. Quando veio outra coisa antes da cruz. E aí eu comecei a me perguntar, a primeira vez que eu parei para pensar sobre esse texto. Tá, Senhor, todas as vezes que a gente está passando por um momento difícil, que as pessoas falam, você tem que adorar o Senhor. Você tem que buscar o Senhor. E aí quando o Espírito Santo falou para eu ler sobre o Getsemane, eu falei assim, então tá bom, Senhor, eu vou ler esse texto só para eu achar a adoração de Getsemane. Eu vou ler só para isso. E eu comecei a ler com a intenção de achar a adoração no Getsemane. Já que todo mundo fala para a gente adorar mais um, vamos ver se eu sou para ele. Foi o que eu comecei a procurar. Quando a gente começa a ler o texto, a gente vê que depois que Jesus ele se separa dos três, e ele vai ficar realmente sozinho, com aquela angústia toda, com aquela dor toda, a primeira coisa que ele faz fala aqui no 38, no 39. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizer. E a primeira palavra que o Espírito Santo falou para mim, assim, pesquisa o significado de prostrou-se. E eu pesquisei e notei e falo assim: descer de um lugar mais alto para o mais baixo, descer de uma posição ereta para uma prostrada, usado por suplicantes e pessoas prestando homenagem ou adoração a alguém. E aí, a terceira coisa que eu aprendi sobre isso é assim: primeiro, eu vou estar sozinho. Depois, não tem momentos que eu não espero. E a terceira coisa, quando eu chegar nesse lugar, a primeira coisa que eu preciso fazer é adorar. Só que parece muito relativo quando eu falo para a pessoa assim, não, se você está passando por um momento difícil, adora. Eu vou adorar como? Às vezes a gente não tem as mesmas palavras, porque eu não estava esperando aquela situação, me preparei para outras. Eu não estou falando sobre quando a gente se desviou, eu estou falando sobre momentos em que a gente está buscando o Senhor, que a gente está se consagrando ao Senhor, e do nada acontece alguma coisa que a gente não espera. É sobre esse momento que eu estou falando. E aí a primeira coisa que ele faz é se prostrar em adoração. Só que quando ele se prostra, o que ele fala depois não parece muito adoração. Porque ele fala assim, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Olha, se tu pode, passa de mim. É basicamente Jesus falando assim, eu não quero viver isso. É ele tomando consciência de tudo que ele vai passar e admitindo que ele é um homem e que ele está com medo. É isso que Jesus está fazendo. E lá em Hebreus 5:7 fala que nesse momento de angústia, de dor, que Jesus ele suplicou e ele foi ouvido por aquele que sabia que ele estava falando que estava com medo. Hebreus fala isso, era a humanidade dele, mostrando que ele estava com temor. Só que ele se prostrou, falou para Deus a verdade sobre o que ele estava sentindo. E depois que ele falou a verdade, ele fala, mas tudo bem, não seja como eu quero, seja como você quer. E aí, quando eu fui pesquisar o significado de adoração, o significado de adoração é forma de demonstrar respeito e submissão. Então, outra coisa que a gente entende sobre o Getsemane é que o Getsemane não é um lugar para que eu simplesmente passe por mais um processo. É um lugar em que eu preciso render mais a minha vontade. Jesus já era uma pessoa que fazia tudo o que Deus queria. Ele era uma pessoa que era direcionada pelo Pai e que tudo que ele fazia era para que literalmente as Escrituras se cumprissem. Tanto que a palavra, várias vezes no Evangelho fala para que se cumprisse o que foi dito sobre ele. Ele fazia questão de fazer do jeito para que se cumprisse. Só que quando ele chega no Getsemane, sendo a pessoa que já fez tudo o que o Pai queria, ainda precisava um pouco mais de rendição. E aí eu comecei a pensar, então o Getsemane tem um propósito um pouco maior do que a gente pensa. E aí eu fui pesquisar então o significado da palavra Getsemane.
Se tinha uma pessoa que não precisava provar mais nada, era Jesus. Só que ainda assim, ele foi levado para um lagar de azeite. E um lagar de azeite é um lugar em que se produz azeite. Então Jesus não foi só levado para uma situação que aconteceu de repente. Dessa vez não foi um problema que ele causou, não que ele tenha causado, ou que outras pessoas causaram. Dessa vez foi uma situação em que Deus provocou ele. E essa é outra coisa que a gente aprende sobre Getsemane. Tem lutas que não fomos nós que fazemos, não são pessoas que vão causar, mas é Deus que vai permitir. E ele vai permitir para quê? Porque quando a luta é Deus que permite, o propósito é para o que Deus tem, o que Deus quer se cumprir. E aí todas as vezes que a gente vai ler sobre uma coisa que Jesus fez ou passou, tudo é muito simbólico com ele. E não era à toa que ele estava em um lagar de azeite. O que estava acontecendo ali? Por 3 anos, Jesus ele deu frutos. Ele curou pessoas, ele pregou a palavra, ele apresentou ao Pai, ele se apresentou como Santo Filho. Ele foi dando frutos o tempo inteiro. Só que em que momento, se ele ia morrer, os frutos dele iam ser testados? Em que momento ele iam ver isso? Jesus o tempo inteiro estava acompanhado de pessoas, acompanhado de discípulos, acompanhado de multidões. Pessoas que queriam ir à fé, ela tem um poder incrível de fazer as coisas acontecerem. Então, em que momento Jesus estaria sozinho para que aquilo que ele falou fosse testado? No Getsemane. Então, quando Jesus ele chega no Getsemane, ele vai passar por essa situação sozinho. O que está sendo testado não é mais o que ele pode fazer, é o que ele é de verdade. É um momento em que não importa mais se você faz ou não faz, como você faz ou deixa de fazer. Agora, o que você é que vai ser testado. Quando a gente passa por esses momentos na vida em que somos só nós, a gente não consegue explicar para as pessoas o que a gente está passando. Não tem pessoas que entendam, ou às vezes Deus até tira as pessoas. É porque esse momento é para sermos nós, o Senhor, em secreto, para que os nossos frutos sejam testados diante de Deus. Porque a única pessoa que sonda o coração, conhece intenções do coração e dos pensamentos é o Senhor. Então o propósito de Getsemane é que tenha só o Senhor, a única pessoa que pode testar motivações. A gente vai passar por esse momento. Se a gente não passou, se prepara, a gente vai. E para quem já passou, sabe que é verdade. Tem aqueles momentos em que a gente fala assim, poxa vida, eu sempre ajudei essa pessoa, mas agora está ninguém aqui. E essa foi uma outra coisa que o Espírito Santo falou comigo, a gente precisa parar com isso. Porque tem momentos que não foram as pessoas que foram falsas ser afastadas, foi Deus que tirou. E se a gente não entender, a gente perde tempo do propósito que o Senhor tem. Não é para estar acompanhado, é para estar sozinho. Sozinho com o Senhor. Momento que é para a gente estar sozinho com o Senhor. E aí Jesus está lá, se prestando, adorando. Se posicionou para adorar e reafirmou o posicionamento falando. Foi o que ele fez. E algo precisava ser extraído dele. E aí eu fui pesquisar então sobre como que o azeite é preparado. Eles têm as árvores. E todas as árvores elas têm um tempo antes de começar a dar fruto. O mínimo de tempo que elas têm para começar a dar fruto são 3 anos. O mínimo. Depois disso elas podem começar a dar. Algumas demoram mais, outras menos. Aí elas dão fruto. Na hora de colher o fruto, eles precisam ter um cuidado absurdo. Porque toda azeitona que se machuca produz um azeite diferente. Então, quando eles vão colher, ou eles colhem manualmente da árvore, ou eles colocam uma máquina de vibração e colocam uma lona embaixo para evitar que a azeitona caia no chão. Porque já viu quando a gente pega uma fruta que caiu, a parte dela que bateu fica machucada. E aquela parte começa a estragar mais rápido. Isso acontece com a azeitona. Então, na hora que eles vão colher da árvore, eles também têm que ter esse cuidado. Eles colhem com todo cuidado. Aí vão lá. Se, dependendo do lugar que estiver produzindo, eles apresentam um outro processo, que é o processo de separação, para ter certeza de que nenhuma azeitona foi machucada. Por que fazer isso? Porque a próxima coisa que eles vão fazer é amassar a azeitona, para ela virar uma pasta. Aí, depois que ela vira essa pasta, aí ela vai ser prensada, porque aí ela vai gerar o azeite. Então, ela é colhida, separada, para ver se não tem nenhum machucado. Depois ela é amassada com umas pedras. Depois ela é prensada. Aí começa a sair azeite. Só que tem tipos de azeites diferentes. Não depende só do tipo de azeitona. Por exemplo, a gente tem o primeiro azeite que é o extra virgem, que é aquele mais caro, que é o melhor azeite. Por quê? Ele foi feito com as melhores azeitonas e ele tem que ser prensado dentro de 20
azeite ele fica aquele azeite que já não é mais tão bom, porque as azeitonas já não estavam mais tão boas. E aí, para ele poder ser utilizado, ele precisa ser misturado com outro azeite, que aí dá para usar ainda. E o outro tipo de azeite, que é o que chama de azeite lampante, é aquele que é feito com azeitonas, mas que ele não vai dar para consumo humano. Então ele pode ser usado para outras coisas. Ele não pode, porque antigamente ele era usado para lâmpadas. A gente tem basicamente esses 4 tipos de azeite. Então todas as vezes que o processo que for fazer azeite, a gente vai ter vários tipos de azeite sendo gerado. O processo vai ser o mesmo. As azeitonas vão ser colhidas da mesma árvore. E talvez o cuidado para olhar se estava machucado não vai ser o mesmo. Só que alguma coisa vai acontecer que vai gerar um azeite diferente. E a outra coisa que eu aprendo sobre esse momento de Jesus, ele já tinha gerado frutos, mas agora precisava ser colhido para ver se o azeite que ele gerava era um azeite verdadeiro. E quando a gente vê sobre as declarações que Jesus fazia, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Ele sempre se apresentou como a verdade. Só que nesse momento já não era mais pelo que ele fazia, pelo que ele ia declarar. Era para ver se a atitude dele seria uma atitude verdadeira. E quando a gente está passando por esses momentos em que somos só nós e o Senhor, quando não vai ter mais ninguém, o que o Senhor espera de nós é que quando a gente for passar por esse processo de analisar os nossos frutos, as nossas motivações para tudo que a gente faz, é que, será que os meus frutos vão mentir? Será que o azeite que eu gerei, será que o fruto que eu gerei, ele vai gerar um azeite verdadeiro, um azeite que vai servir para outras pessoas? Ou ele foi só um azeite refinado? Porque um azeite refinado é assim: todo mundo produziu algum azeite, algum fruto. Só que ele precisa ser misturado. É muito fácil eu estar no meio de todo mundo e meu azeite servir. Porque ninguém vai saber de onde veio o azeite que estava bom para ser misturado. É fácil a gente olhar para todo mundo e falar que todo mundo dá bons frutos. É um azeite refinado. Não necessariamente eram dele as qualidades, eram dos outros que estavam ao redor. Só que quando a gente está sozinho, ou a gente é ou a gente não é. Glória a Deus. Deus. É tão importante esse momento, o que a gente produz. Porque no momento que eu estiver sozinha, sem pessoas ao meu redor para misturar o azeite com o meu azeite tem que servir para os outros. O meu azeite tem que servir para os outros. Aqui dentro é muito mais fácil para mim. É muito mais fácil eu ensinar sobre a palavra. É muito mais fácil dar aula de palavra. Vocês são ótimos, todo mundo conhece a palavra. Eu não preciso repreender ninguém. Todo mundo aceitou o mesmo Jesus. Todo mundo tem o mesmo Espírito Santo que convence do pecado, dos vícios. Mas quando eu estou lá fora, o meu azeite precisa servir. Glória a Deus. Não vai ter ninguém para misturar o azeite com o meu. Não vai ter ninguém para pegar a qualidade do azeite para ver se mistura com o meu para o meu ficar melhor. Não vai ter isso. Não vai. Então, para o Senhor, não é só sobre o que eu estou fazendo. É sobre quem eu sou. Não é só sobre produzir para o Senhor. É sobre o que está sendo produzido. E aí, quando a gente passa por esses momentos de Getsemane, é isso que está sendo testado em nós. Motivações. Motivações. Eu posso fazer tudo com a motivação errada. Mas quando eu estou sozinha, a minha motivação para fazer vai ser testada. Não vai ter ninguém para me motivar, ninguém para me aconselhar. Aí é aquele momento que eu vou estar comigo, sem conseguir explicar para ninguém. Às vezes eu não vou ter o que falar para o Senhor, assim como Jesus não tinha. E eu vou ter que decidir, ou eu adoro ou não, ou eu permaneço fazendo o que Ele falou ou não. É isso
os nossos posicionamentos, sejam eles corretos ou não, nos levam a um lugar para Deus testar motivações. Sempre vai levar. Porque Deus não faz nada sem propósito. Nada sem que Ele tenha algo para extrair de nós. Por quê? Porque se eu chegar no Getsemane e meu azeite não mentir, eu posso passar para a próxima fase, que é a cruz. É ruim mesmo de ouvir, mas é verdade. Só que se eu chegar lá e o meu azeite mentir, eu vou sair temporariamente até que o Senhor me leve àquela situação de novo e eu produzo o que precisa ser produzido. Aleluia. Nós não fomos feitos para ter frutos que mentem. Não fomos, mesmo de longe. E se a gente precisar passar pelo mesmo processo, várias vezes a gente vai. Porque a gente tem um Deus que é verdadeiro. E Ele precisa que a verdade seja extraída de nós em atitudes, palavras, pensamentos, intenções e motivações. Porque não é sobre o que as pessoas que estão perto da gente estão vendo. É sobre aquelas que estão vendo Jesus em nós. E se não for verdadeiro, no momento em que tiver tudo difícil para mim, as pessoas não vão ver o Jesus que eu falo que é real. As pessoas não vão ver o Jesus que eu falo que salva. As pessoas não vão ver o Jesus que eu digo que vai me levar para a eternidade, que vai me salvar. Se o meu produto mentir quando eu estou exprimida, é isso que as pessoas vão ver. Ela estava falando que Jesus era bom quando estava muito bem. Mas olha só, agora que ficou difícil, olha como é que ela está. É isso que as pessoas vão falar de mim. Se o produto que foi gerado de mim mentir. Por isso que Deus leva a gente a esses lugares várias vezes, até que a gente consiga produzir algo verdadeiro. Para que quando a gente consiga produzir algo verdadeiro, sirva para alguém. Glória a Deus. Para que sirva para outras pessoas. Tudo que a gente faça na nossa vida tem que servir para alguém. Não só para a gente. Nem o que Jesus passou por só para ele. A experiência que eu contei aqui no começo sobre o parque não vai servir para ninguém, a menos que eu vá incentivar alguém a não ir também. Mas o que Jesus passou é para nós. O que Ele passou e deixou aqui é para nós. E outra coisa que a gente precisa levar com mais cuidado, para eu terminar que eu já passei a aula, desculpa. Olha só. A gente sempre tem, nesses momentos assim, a gente se desconcentra muito se preocupando com coisas que não estão ajudando a gerar nada. Uma delas, eu sempre ajudei todo mundo. E agora eu estou sozinha. Olha só. Jesus foi. Ele pede oração. Não foi. Eu não lembro exatamente de oração na Bíblia. Mas aqui ele falou assim: fiquem aqui, vigiem comigo. Ele pediu oração dessa vez. A angústia era tão grande que ele pediu. E aí os discípulos, ele vai orar. Uma atitude de adoração, posicionamento, reafirmações com palavras. E quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Só que a gente sempre olha isso, poxa, os discípulos estão dormindo, por isso que ele manda vigiar e orar. Só que vamos lá, gente. Em Lucas, quando Lucas escreve isso, ele fala assim: e os discípulos estavam dormindo de tristeza. Os discípulos também tinham processos. Quando a gente está no nosso processo que ninguém entende, e a gente fica frustrado porque ninguém ajudou, vamos entender uma coisa: as pessoas também têm processos para passar. Aí a gente fica, às vezes, chateado com as pessoas, a gente afasta pessoas com a nossa atitude e a gente não entendeu. As pessoas têm processos também. Os discípulos estavam dormindo de tristeza. Só olha Lucas 22. Lucas narra assim. Os discípulos estavam dormindo de tristeza. Aí Marcos fala assim: e quando Jesus foi falar com eles nem sabiam o que falar para Jesus. Jesus estava angustiado com isso, os discípulos também. Os discípulos não simplesmente não tinham para pensar. Eles eram pescadores, eles não pescavam, eles estavam acostumados a ficar contados de nós. Mas eles também estavam angustiados. Só que naquele momento era o processo de Jesus, não era o processo deles. Quem estava sendo cobrado naquele momento era Jesus, não eram os discípulos.